Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Essa aula é uma aula do primeiro ano. Eu sou o professor Welber Rajel Cavalcante. Pega a sua apostila, pega o seu material de anotação e vamos à nossa aula. Essa aula é uma aula 25 do módulo A, setor A, conhecimentos numéricos. Vamos falar ou continuar falando sobre porcentagem. Os conceitos mais importantes envolvidos em porcentagem é a ideia de razão. Razão, porcentagem e proporção. Razão de A, o número real em B, é dado por A em relação a B. A palavra em relação quer dizer A dividido por B. Observe que B tem que ser diferente de zero. Porcentagem. A razão A sobre B temos como B em 100%, utilizamos o valor definido como percentual para representar essa razão. Exemplos: 11 dividido para 100, 11%. 3 dividido para 20, então faremos essa fração ficar em o denominador sendo 100, multiplicaremos por 5, 20 vezes 5 dá 100, 3 vezes 5 dá 15, então eu tenho 15 por 100, ou 15%. Razão, porcentagem e proporção. Aqui nós temos uma proporção, dois segmentos, ou dois valores aqui, A sobre B é proporcional a A sobre C. Então nós podemos fazer o quê? Uma multiplicação inversa, cruzada aqui. Ok? Propriedade fundamental da proporção é a seguinte, então, ó. A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Dicas. Toda porcentagem é do tipo x sobre 100. A razão com o denominador igual a 100. Um dos exemplos é 35%. Essa é chamada taxa percentual. Essa é a fração, ok? 35 sobre 100 é a fração. E 0,35 é chamado de taxa unitária ou decimal. Uma porcentagem só faz sentido se vinculada a um valor. Exemplo, 60% da renda, 30% do valor investido. Outra regra importante. Você sempre sairá perdendo. Como assim, professor? Observe. Acréscimos são maiores do que parecem. Se R$ 100 for acrescido 20% e mais 20%, R$ 100 acrescido 20% dá 120. 120 acrescidos 20% vai dar 144. Então parecia ser um acréscimo de 40%, mas realmente foi um acréscimo real de 44%. Digamos que você foi em outra loja e teve um desconto, então descontos são menores do que parece. Exemplo, você ganhou R$ 100, você ganhou 20% de desconto. Passou a valer R$ 80. Então R$ 80 você ganhou outros 20% de desconto. Passou a valer R$ 64. Parecia ser um desconto de 40%. Um desconto de 40% em relação a R$ 100, você pagaria 60 e não 64. Ou seja, parecia ser um desconto de 40%, mas o desconto real foi apenas de 36%. Vamos para a sua apostila. Aula de número 25. Temos aqui porcentagem. Conhecimentos numéricos. Primeira questão. Em certo município foram vacinados durante uma campanha 80% das crianças da zona urbana e 60% das crianças da zona rural, na faixa etária de 2 a 5 anos de idade. Tendo sido vacinada 72% da população infantil desta faixa etária, determine a relação entre o número de crianças da zona urbana e da zona rural desse município. Observe o que nós falamos ali na explicação. Quando fala determine a relação, quando fala determine a relação, quer dizer o quê? Isto, a razão entre as duas. Determine a razão entre o valor da zona urbana em relação ao valor da zona rural. Ok? Então vamos lá.
Sendo x o número de crianças da zona urbana e y o número de crianças da zona rural, temos o seguinte, então, 80% de x, olha o que foi falado aqui, 80% das crianças da zona urbana. Então, esse 80% nós vamos colocar em valor decimais, certo? O decimal de 80% é o quê? 0,8. E 60% das crianças da zona rural, a gente vai chamar de y, então 60% é 0,6. Ok? Então vamos lá. 80% da zona urbana mais 60% da zona rural, deixa o professor aumentar aqui para quem está com o celular, ficar melhor para enxergar. 80% da zona urbana mais 60% da zona rural é igual a um total de 72% da zona urbana e da zona rural. Ok? O conjunto. Então, o que nós temos aqui, então? 0,8 de x, aqui vai ter uma multiplicação sucessiva, 0,72 multiplicado por x, e depois multiplicada por y. Então, voltando aqui, nós temos o seguinte, 0,8 de x menos 0,72, nós temos 0,08 de x, ok? Do outro lado, nós temos 0,72 menos 0,6, nós temos 0,12 de y, ok? Como eu quero a relação entre as crianças da zona urbana e da zona rural, olha aqui, ó, da zona urbana e da zona rural, ok? Então, como eu quero essa relação aqui, zona urbana em relação à zona rural, e zona urbana eu chamei de x, então eu vou ter o seguinte, x sobre y. X sobre y é a mesma coisa, olha o inverso aqui, tá bom? Então o y vai o quê? Vai isto, y está multiplicando 12. E o 0,8 aqui, ó, 0,08, ó, interessante, então foi como se eu multiplicasse por 10, certo? E aqui também, ó, ou seja, multipliquei por 100, ficou 12, multipliquei por 100, ficou 8, ok? Poderia ter deixado em decimal, professor? Poderia, mas aqui só para facilitar o entendimento de vocês. Tá bom? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho então 0,8 de x, isolando esse 0,8 ele vem aqui para baixo, e o 12 de y, isolando o 12, o y vem aqui para baixo, então ficou x sobre y. X sobre y é igual a 12 sobre 8. E 12 sobre 8, simplificando, eu tenho que é 3 sobre 2. Então eu simplifico por 4 em cima e por 4 embaixo. Ok? Tranquilo? Então a relação entre x e y, ou seja, entre zona urbana e zona rural, é 3 meios. Ok? Vamos para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão diz o seguinte: em uma turma de 3 em cada 4 rapazes, praticam algum esporte. Das moças, 5% das moças não praticam esporte algum. Sabe-se ainda que o total da quantidade de rapazes e moças que praticam algum esporte representa 80% das pessoas dessa turma, ok? Então, ó, 80% das pessoas dessa turma praticam algum esporte. E 3 em cada 4 rapazes praticam algum esporte. Nós sabemos aqui que 75% dos rapazes, muito bem. Vamos lá então. A pergunta final é a seguinte, ó, qual a porcentagem de moças dessa turma? Ele quer saber o número de moças. Então, X é o número de moças, T é o número de pessoas, certo? Então, vamos lá. O total de pessoas dessa turma e X é o número de moças. Então, nós sabemos que 95% das moças, ou seja, das meninas, porque eles praticam algum esporte, e 5% das moças não praticam esporte algum. Então, se 5% das moças não praticam esporte, significa que 95% das moças praticam algum esporte, certo? Ok, então vamos voltar à nossa pergunta. Então, 95% das moças aqui já transformado em decimais, então 0,95 é 95%, mais 0,75, que é o quê? Que é o número de rapazes, vezes o total de pessoas menos x.
Por que o total de pessoas menos X? Porque o X significa o número de mulheres, certo? Então, o total de pessoas menos o número de mulheres é o total de rapazes, ok? Então, essa é a organização aqui que você tem que observar. E aí, ele disse que nessa turma, 80% da turma, 80% da turma pratica algum esporte, ok? Isso é um total de 80%, ou seja, a somatória de 95% das mulheres mais 75% dos meninos. Por que que aqui não foi outra letra, professor? Porque aqui você poderia colocar um Y? Poderia, mas quem que significa esse Y? O Y é o total de pessoas menos o X, menos o número de mulheres, tá bom? 95%, e aqui foi multiplicação sucessiva, 95 vezes T, ou 0,75 vezes T, 0,75 vezes X. Então eu tenho aqui 95 menos 0,75, 0,20, ok? Fazendo o inverso aqui, ou seja, 0,75 para o outro lado, eu tenho 0,05 no total de T. Encontrando esse T, então eu tenho que o T é igual a 4 de X. Encontrando o percentual de mulheres dessa turma, nós temos então, isolando o X aqui, fica o X sozinho, e o T vale 1, 4 passa dividindo, então fica 1 sobre 4. O T volta, então, fazendo a divisão de X sobre o total, ou seja, olha aqui, observe o que nós fizemos outro. Qual a porcentagem, qual a porcentagem de moças nessa turma, ou seja, qual é a relação de moças dessa turma. Então, quantas moças para o total da turma? As moças para o total da turma, ou seja, X sobre o total, é 1 para cada 4 pessoas. 1 para cada 4 pessoas, um total de, parabéns, isso mesmo, 25%. Obrigado e até uma próxima aula.